Olá, graça e paz. Eu venho falar para vocês um pouco sobre algo chamado justiça de Deus. Talvez você já tenha ouvido falar sobre isso. Quem nunca ouviu falar sobre Deus é amor, mas Deus também é justiça? Saiba que isso que eu quero passar para vocês não é justiça no que diz respeito ao julgamento. Porque quando a Bíblia fala sobre justiça, está falando sobre o ato de alguém justificar. Ato ou efeito de se tornar justo, e por trás disso existe um agente justificador. O que eu quero que vocês atentem para o que a palavra de Deus nos ensina é que juízo e justiça não são a mesma coisa. Quando nós falamos que Deus é juiz, quando nós falamos que Deus é amor, mas também é justiça, nós estamos falando que o amor é justo. Nós não estamos falando que Deus é um Deus que vai trazer julgamento. Agora não, isso é só para o final dos tempos. Mas eu gostaria de ler com vocês aqui a palavra do Senhor em Gênesis capítulo 1, no versículo 1, e depois nós iremos pular para outros versículos. Diz a palavra do Senhor assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. E aí você vai ver o texto citando que a terra, porém, estava sem forma e vazia, e disse Deus: haja luz, e houve luz. Mas o que eu quero que vocês atentem é para o versículo 26. O versículo 26 diz assim: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha esse homem domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre toda a terra, e sobre todos os animais que governam ou que estão sobre a terra. Veja, a Bíblia fala no versículo 27 ainda: criou Deus, pois, o homem, à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Ele vai dizer que Deus os abençoou e disse que eles fossem fecundos e multiplicassem e enchessem toda a terra. O que eu quero passar para vocês? Deus, quando criou o homem em justiça, criou o homem pleno. O homem não tinha pecado, o homem não tinha condenação. Pelo contrário, o homem tinha comunhão com Deus. Deus descia e tinha comunhão com Adão e com Eva. Na verdade, eles viviam em harmonia. Não tinha a natureza do pecado, não tinha esse mal. Mas a Bíblia nos ensina em Gênesis capítulo 2, versículo 7, que Deus soprou o fôlego de vida, a vida do homem, a essência de Deus soprou no pó da terra. E o homem passou a ser alma vivente. Quando chegamos no capítulo 3 de Gênesis, diz a Bíblia que a serpente, que lá na frente Apocalipse vai dizer que é Satanás, a serpente, a saber, enganou Eva, enganou a mulher. E por causa do pecado o homem caiu, o homem desobedeceu a Deus, e diz a Bíblia que a morte entrou por causa do pecado, por causa da desobediência. Mas falando sobre a justiça de Deus, o que é necessário atentarmos é que Gênesis capítulo 3, versículo 21, diz a Bíblia que Deus fez vestimentas de peles para Adão e Eva e os vestiu. Se você ler na sua casa e atentar, você vai ver que lá no capítulo 2 em diante, Adão e Eva vão pegar folhas de figueira para tentar cobrir a sua nudez, para tentar, de uma forma momentânea ali, tentar encobrir aquele erro. Mas a Bíblia fala que ele diz que o Senhor veio e disse assim: Adão, onde você está? E uma coisa interessante que me chama a atenção nesse texto é que em todos os momentos nós nunca vemos na história da criação do homem o homem tendo iniciativa de buscar a Deus. Pelo contrário, mesmo Adão errando, mesmo Adão estando em desobediência, a Bíblia fala que Deus veio e disse: Adão, onde você está? Isso revela para nós um Deus amoroso, que mesmo o homem debaixo do pecado, Deus vem ao encontro do homem, querendo resgatá-lo. E a Bíblia fala, no versículo 21 do capítulo 3, que Deus fez essas vestimentas de peles. E o que é interessante observar é que uma pele de um animal foi tirada. Então isso quer dizer que um animal foi sacrificado. Uma coisa que nós temos que prestar bastante atenção é que eu faço até uma pergunta para vocês: qual ou o que foi que esse animal fez contra Adão e contra Eva? Você pode me dizer? Nada. Esse animal não fez nada. Então subentende que esse animal era o que, gente? Inocente. Ou seja, um animal inocente foi sacrificado para cobrir a vergonha de um culpado. Isso revelava ou isso apontava para um sacrifício ou para uma redenção que viria. E eu creio que aí na sua mente, no seu coração, você já deve estar lembrando de alguém. E quando nós iremos estudar todo o Velho Testamento, nós vemos que, por exemplo, Deus pediu Isaac a Abraão. E o que foi que Isaac tinha feito contra Abraão ou contra o próprio Deus? Nada. Ou seja, Isaac era inocente e Deus pediu a vida dele.
Quando nós vemos todos os outros sacrifícios que tem como rituais no Velho Testamento, nós vemos que Deus sempre simbolizava ou apontava para uma redenção perfeita. A Bíblia fala, queridos, lá em Isaías, no capítulo 53, versículo 1 em diante, vai falar sobre o sacrifício desse cordeiro. E a Bíblia fala, queridos, que certamente, o versículo 4, certamente o Senhor Jesus Cristo levou as nossas dores, ou o Senhor levou as nossas dores e enfermidade. A Bíblia fala que Ele se fez doente em nosso lugar. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. A Bíblia fala que como cordeiro mudo perante os seus tosqueadores, Ele não abriu a sua boca, mas Ele era o mais humilhado e rejeitado de todos os homens. Homens de dores que sabem o que é padecer dificuldades. Quando nós chegamos, queridos, no Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 29, nós vemos João Batista dizendo assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Para que nós entendamos sobre a justiça de Deus, é necessário entender, ter a consciência, estávamos debaixo do pecado. A graça transbordou, Deus nos amou e alguém inocente morreu por nós. Sabe para quê? Para que a inocência daquela pessoa viesse para nós e a nossa culpa fosse para aquela pessoa. Isso chama-se substituição. Houve uma troca de natureza. Nós recebemos a natureza do Senhor Jesus Cristo e Ele recebeu a nossa natureza de pecado. Sofreu e pagou o preço pelos nossos pecados. Mas a Bíblia fala que o Espírito de vida desceu às regiões inferiores da terra, ressuscitou o Espírito do Senhor Jesus Cristo, e Ele, após um determinado tempo, Ele derramou o Espírito Santo sobre todos nós, e hoje nós temos acesso, total acesso à presença de Deus. E eu gostaria de ler com você, para não ficar apenas nas minhas palavras, lá em Romanos capítulo 5, versículo 1. Romanos capítulo 5, versículo 1 em diante. Você pode ver comigo, e depois eu te levarei para outro texto rapidamente. Capítulo 5 de Romanos, versículo 1 diz assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos agora acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. O versículo 4, versículo 3 diz assim: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. Versículo 4, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus tem sido derramado em nosso coração pelo Espírito Santo. O versículo 6 eu gostaria de dar ênfase. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu amor, o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. E eu finalizo com o versículo 9. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Queridos, um plano de redenção foi arquitetado. E o agente justificador, a saber, o Senhor Jesus Cristo, veio à terra, a palavra se fez carne, o Senhor Jesus Cristo entrou num corpo humano. Amém, queridos? A palavra se fez carne, segundo a Bíblia fala no Evangelho de João. O verbo se fez carne e habitou entre nós, no versículo 14, capítulo 1, versículo 14. E Ele fez morada entre nós, Ele providenciou para nós eterna redenção. Ou seja, o Cordeiro inocente morreu para que eu e você hoje tivéssemos a vida de Deus. Finalizo com esse texto, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21, diz assim: aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos a justiça de Deus. Deus abençoe vocês, em nome de Jesus.